E você falou que você entrou perdido. E como você se sente agora? Eu me sinto evoluindo, né, dando o próximo passo. Isso te ajudou em faturamento e margem de lucro? Sim, ajuda no faturamento, mais de lucro, com certeza. E a intenção é mais ainda. Mais com ainda, certeza. mais ainda. Muito boa tarde, Israel, querido. Não vou te chamar de doutor, ok? Porque aqui nós Perfeito. estamos entre amigos, entre colegas. E mais do que colegas, nós somos... Eu te quero muito bem, sabe? Eu tenho muito apreço por você. E hoje, o que eu quero aqui no nosso bate-papo, meu amigo? Eu quero que você primeiro se apresente. Meu nome é Israel, venho de Recife, sou advogado há 5, 6 anos e hoje eu lido com empresas, né? Com empresas principalmente clínicas. 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 Conte-me mais. Que tipo de clínicas? Clínicas de estética? Não são clínicas de estética, Ah. são clínicas ligadas à saúde. Ah. Clínicas que lidam com hospitais, com planos de saúde, que atendem crianças com atraso no desenvolvimento. Então, eu trabalho com toda essa parte clínica, né, de dar um suporte jurídico, de fazer os contratos, de atender a pessoa física ligada às clínicas, né, em relação aí atrás de reembolso, de liminares. Então, eu tento fazer uma parte completa para a empresa, atendendo até o cliente dela, podendo dar o suporte que eu puder. Muito bom. Mas vamos dividir isso aqui em 2 momentos, tá? Sou uma clínica e preciso dos seus serviços. Como você pode me ajudar? Para as clínicas, eu consigo fazer toda uma estruturação que normalmente elas não têm, referente a um acordo de sócios, por exemplo, de como é que funciona aquilo ali, qual o papel de cada um, qual é o lucro, né, qual é a remuneração que cabe a cada um, qual o papel de cada sócio ali dentro dessa clínica, estruturação de contratos, né, porque tem muitos prestadores de serviço, dificilmente você tem CLT. Verdade. Então, são serviços pontuais, por exemplo, uma fisioterapeuta presta 10 horas ali para aquela clínica e aí muitas vezes é sem contrato, não tem nenhum regimento, então eu atuo nessa parte, né, nos bastidores ali, fazendo toda essa estruturação para as clínicas, né? Principalmente na parte contratual. Ou seja, se eu tenho uma clínica, porque eu vejo muito isso acontecendo, as clínicas acabam crescendo, contratando os médicos e não necessariamente tem um contrato. Qual é o risco que uma clínica tem de ter prestadores de serviço sem contrato? Muito disso que eu vejo hoje é falta de ética e abandono do cargo, do posto, né? Até porque muitas vezes são tratamentos continuados. E aí, pela falta de um contrato, pela falta de um diálogo mais forte, né? De uma explicação melhor, de uma estruturação, acaba-se que tem um abandono, uma falta de ética, né? Então acaba que os sócios ali ficam muito na mão, nesse sentido, né? Ou até também falta de clareza, às vezes não tem culpa de nenhuma das partes, mas por falta de clareza, a gente acaba perdendo ali o propósito do que está acontecendo, a estruturação do que vem acontecendo, a cultura da empresa, ela é enfraquecida, então tudo isso acaba sendo afetado. Me conta uma coisa, quando a gente fala desses contratos todos, tem perigo da clínica perder dinheiro por conta da falta de contrato? E eu te pergunto mais, você tem algum caso concreto para contar pra gente? Com toda certeza eu tenho sim. Porque por falta desses contratos, né, por falta dessa estipulação de como é que vai funcionar o serviço desse profissional dentro da clínica, acaba que às vezes um profissional ele presta de forma contrária ao que a clínica prega, às vezes abandona o caso, como eu falei anteriormente, acaba virando um pouco de bagunça, porque para quem é cliente, ver seu filho sendo atendido hoje por um fisioterapeuta, amanhã já é outro, depois de 2 meses já é um terceiro, sem ter uma continuidade, né, acaba que o cliente ele perde confiança naquela clínica, porque acaba virando um pouco de bagunça, né? Não tem uma estrutura ali organizada, não tem uma gestão bem definida, né? Então, já aconteceu sim de saírem 2 clientes no mesmo mês de uma clínica que conheço, que eu, enfim, não presto serviço para ela, mas conheço o pessoal, e aí acabaram abandonando por falta de organização, né? De ver seu filho sendo atendido por 3, 4 profissionais diferentes no ano, daquela mesma especialidade, né? Então, acaba que é muito interessante, sabe, você contar isso, porque às vezes as pessoas veem a assessoria jurídica, né, empresarial, assessoria jurídica para uma clínica como um gasto, como nossa, meu Deus, não quero gastar com advogado. Só que quando você conta uma história dessa, né, que uma clínica perdeu 2 pacientes, a gente estava falando sobre isso antes, o Israel ele presta serviço para clínicas que são especializadas em tratamentos de saúde, né? Então, imagina só, você tá lá levando seu filho para um tratamento, né? Aí aquele tratamento começou com o médico A, depois passou pelo B, pelo C, pelo D, e tudo isso por quê? Por falta de contrato, né, Israel? Então, assim, o trabalho que você faz hoje vai muito além do que o trabalho de um advogado, né? É muito estratégico, é muito cuidadoso, assim, né? Quando as pessoas te procuram, geralmente, as clínicas estão passando por qual problema? Normalmente, quando me contratam, é justamente por essa falta de estrutura, né? Porque sempre tem uma conversa antes, né, de uma entrevista, o que é que você está procurando? É sempre falta de organização, e sempre dizendo, contrato. Mas eu digo, contrato não resolve tudo, mas a gente vai se blindar aqui nesse contrato
contrato, mas a gente precisa criar uma cultura para a sua empresa, a gente precisa criar um regimento interno, a gente precisa estruturar toda a casa, né, para depois convidar os colaboradores e aí sair todo mundo alinhado. Isso é muito importante. Nossa, com certeza, porque é um antes e depois, né? Um Com divisor de certeza. águas, né? Imagina você ter uma clínica totalmente descontrolada, desorganizada, desajustada, aí você chega, faz regimento interno, faz contrato, faz uma série de coisas, é vida nova, né? Com certeza. E acaba que no final todo mundo acaba saindo, né? Tanto eu quanto quem me contrata, né? Os empresários que me contratam, acaba chamando a empresa, a nossa empresa aqui tá, Que acaba virando legal. da casa. Fazendo então, parte, claro. né? Até porque o nosso trabalho é se preocupar, né? Com quem confia na gente, né? Então, é o principal, é pegar na mão, né? E ir junto. E é muito legal, porque quando você fala da blindagem contratual, né? Você falou disso, né? De blindar, então essa blindagem contratual, ela acaba que dá força para o seu cliente, né? Você percebe que as clínicas que hoje contam com o seu serviço, elas têm um outro lugar no mercado? Elas têm um diferencial competitivo? Considero que sim, até porque todo mundo que entra sabe que vai assinar um contratozinho antes, sabe que não é de qualquer jeito, né? Tem toda uma organização, tem toda uma estrutura. Quando os pais veem, né, que esse profissional, ele teve um treinamento ali de ética, teve uma conversa, que a gente passa até por isso também. Quando vai contratar alguém, às vezes até, conversa com o advogado para entender o contrato. Aí eu vou passar por toda aquela partezinha de ética, explicar tudo direitinho. Realmente, pegar, até do colaborador, a gente pega na mão também para ele sair bem alinhado com o propósito da clínica. E aí sai falando bem da clínica, porque sabe que tem estrutura ali, tem toda uma organização. Então, sem dúvida, é um diferencial competitivo. Com certeza, né? Muito lindo. Ótimo. Falamos da sua atuação enquanto advogado de clínicas. Sim. Só que no começo do nosso bate-papo, você falou que você também acaba cuidando, inclusive, dos pacientes das clínicas. Me conta, quem é esse paciente? Quem é esse paciente que te procura? Esse paciente me procura. Primeiro começa realmente a dor vem da clínica primeiro, né? Porque, pelo menos quando a clínica tá comigo, né? Eu peço para que dê um tempo pra gente tentar conseguir o reembolso, né, do tratamento. Porque como é que funciona esse tratamento? E de que tratamento estamos falando? Pronto. O tratamento para uma criança atípica, né, com atraso no desenvolvimento, ele é um tratamento caro. Né? Então, é muito difícil um pai ter ali todos os meses 30 mil, 40 mil reais para pagar, para depois ser reembolsado pelo plano. Então, a gente consegue até um pagamento direto desse plano de saúde para a clínica. Só que o que está acontecendo? Os planos de saúde, eles não pagam. Eles inventam desculpas para não pagar. E aí acaba que uma criança, né, que tem o seu principal, um dos seus principais direitos da nossa Constituição, que é o direito à saúde, né, acaba tendo isso violado. E aí a clínica fica sem receber, os pais ficam com medo de que a criança tenha seu tratamento interrompido. Então, quando me procuram, já é naquele desespero. O que a gente faz? A gente dá um jeito ali de negociar eu, clínica, paciente, né, e cliente da clínica, né, para que a gente corra atrás dessas liminares, né, que o juiz conceda ali uma liminar, para que o tratamento seja 100% reembolsável e de jeito nenhum tenha esse tratamento interrompido. E é possível? Você tem êxito nesse Toda processo? certeza, o tempo inteiro. É realmente algo muito majorado na nossa justiça, né, já está definido de que todo mundo tem direito à saúde, então se você tem um plano de saúde e está tendo seu direito violado, para correr atrás mesmo, para a gente ir para cima da... Então não é historinha não, é real, você consegue, e os resultados, por conta até do que é previsto na legislação, eles são possíveis, porque às vezes a gente, enquanto cliente de plano de saúde, a gente às vezes se sente tão pequeno, né, e fala, nossa, plano de saúde, imagina, os advogados do plano de saúde, nossa, não vou nem brigar e tal, mas então o que você está me dizendo é que é possível. É possível, bem possível, inclusive não tem os seus direitos violados, você realmente tem que procurar um advogado especialista na área, ligado ao direito da saúde, né, para contar toda a história, todo o caso, ver se realmente está dentro de todos os requisitos, né, e realmente pedir esse reembolso integral. Agora está começando a fazer mais sentido para mim. Então vamos lá. Hoje você, quando atua como advogado de clínicas, você também consegue, dentro desse ecossistema ali onde estão as clínicas, né, estão os contratos todos com colaboradores, etc., ver também na relação da clínica com o paciente, quando o paciente não está sendo bem atendido pelo plano de saúde. Então você consegue trazer segurança jurídica também para esse paciente. Isso, perfeito. É realmente um serviço assim, com um ecossistema meio que completo. Por quê? Porque a clínica realmente me contrata para uma organização jurídica de uma forma geral, para tomada de decisões, enfim, todo esse serviço que eu realmente falei no começo, de estruturação. Mas aí quando você vê aquele problema com o paciente, e aí a gente consegue trazer esse dinheiro que está sendo perdido ali de volta, né, para que seja realmente pago o valor correto, é onde a clínica começa até a lucrar mais também, por óbvio. Né? Então a clínica acaba que quer esse serviço pelo dinheiro que a gente vai tentar trazer novamente, não é isso? Então acaba que vira um serviço ali completo em relação não é só de estruturação também, a gente vai atrás também do dinheiro que está sendo legal. perdido. Ou seja, você previne que a clínica perca dinheiro e você faz com que a clínica ganhe mais dinheiro. E de um jeito muito lindo, né? Porque você traz o direito àqueles que não estavam sendo cuidados pelo ordenamento, né? Os pacientes que não tinham ali. E é normal até a clínica às vezes se acostumar a receber 60%, 70% do valor total e estar satisfeito. Quando a gente realmente vai olhar, a gente vê esse gap, a gente, opa, calma, tem dinheiro aí sendo perdido, então vamos lá, vamos correr atrás do justo. Então a gente vai correr atrás desse justo, a gente sempre consegue, né? Estando dentro dos requisitos, né? Não
Não tem erro. Olha a preciosidade que você acabou de falar aqui agora. Olha só, ele está me dizendo que na maioria das vezes as clínicas estão felizes recebendo de 60% a 70% de reembolso, mas tem muito dinheiro na mesa, porque tinha que ser 100%, é isso? Claro, tem que ser 100%. Você está prestando ali o serviço, você tem que pagar seus colaboradores, você tem que pagar sua estrutura física, né? Então você tem que lucrar, Claro. óbvio. Então tem tudo isso envolvido, sim. Nossa, então, para tudo. Então, quando a gente tem uma assessoria jurídica deste nível, dentro de uma clínica, a gente consegue estancar gastos desnecessários, blindar contratualmente, e a gente consegue também ter, dentro do meu ecossistema, famílias sendo assistidas de maneira integral, bem como a clínica recebendo o reembolso de maneira integral. Isso, perfeitamente. É exatamente isso. Que lindo, que lindo. Isso. Parabéns, Israel. É um trabalho obrigado, muito lindo, Flávia. viu? É um trabalho muito lindo e que mais e mais pessoas precisam saber que este trabalho é feito. Porque é um trabalho muito relevante para a sociedade. Imagina você que você está trazendo segurança jurídica para empresas essas que geram riqueza, empresas essas que contratam pessoas, que impactam famílias, né, através da sua prestação de serviço, e você traz tranquilidade para famílias, né? Famílias atípicas, né, que já têm um dia a dia tão desafiador e às vezes ainda tem que lidar com esse tanto de desafio, né? Parabéns, que serviço mais lindo, assim, que coisa mais linda. Parabéns, Muito obrigado, meu amigo, Flávia. parabéns. Agora deixa eu aproveitar aqui este momento para te perguntar uma coisa. Quando foi que você começou a mentoria comigo? Eu comecei a mentoria com a Flávia em... Foi final de setembro, né? Segunda quinzena de setembro, outubro, mais ou ali, menos, não foi? Entre setembro e outubro. Como que você estava se sentindo quando você chegou na mentoria? Me sinto sozinho. A palavra que define é essa, né? Sozinho, perdido. E me conta como está sendo você dentro da mentoria. O que já foi implementado, o que já te ajudou, enfim, conta tudo. Pelo menos meu conhecimento, né? Eu sempre procurei muito conhecimento, tentei fazer sozinho as coisas e sabia que eu precisava de processos, mas como é que se implementa processos? E mais, que processos são esses? Não adianta falar, precisa implementar processos. Tá, o que é um processo? Quais são os processos? Né? Então, me via muito perdido, né? Investindo em marketing digital de forma completamente errada, que não era nem a melhor estratégia para o meu negócio no momento. Quando eu conheci você, né, realmente eu senti ali que alguém pegou na minha mão e disse, vamos juntos, vamos olhar para o seu negócio e vamos dar um direcionamento. A partir desse direcionamento, realmente eu consegui me impor mais dentro da minha área, eu consegui, acho que me libertar de muitas coisas, muitas amarras, né, ali, de estar olhando para o meu negócio de forma diferente, né? E eu comecei realmente a implementar todos os processos, né, do onboarding, de fazer o acompanhamento, de saber o que é um follow-up, mas até de vender mais produtos jurídicos, não é isso? Que é muito importante, inclusive, adicionais não jurídicos. Né? Então, assim, abriu a minha cabeça de uma forma Me conta uma coisa, absurda. quando você estava para entrar no escritório, você estava também recebendo um cliente muito importante para você, né? Foi bem na hora ali, né? Tanto que a gente marcou o onboarding, a gente até antecipou o seu onboarding, né, na mentoria, para te ajudar, né, nesse momento tão importante, porque cada cliente é muito significativo, mas tem aquele cliente que a gente olha e fala, esse cliente aqui vai me ajudar a virar o jogo, né? E eu senti muito isso naquele momento. Como foi para você receber este novo cliente no seu escritório com método? Olha, quando eu recebi esse cliente, né, que eu acho que foi até um ato de coragem ter recebido esse cliente, eu estava realmente perdido. E aí eu disse, Flávio, o que é que eu faço? Porque assim, eu tô acostumado a atender clientes, mas esse cliente era maior, bem maior até. Então, você foi lá e abriu. Como você faz? Isso pra mim foi fantástico, né? Você disse assim, olha, vem cá, senta aqui comigo, presta atenção. Eu faço assim. Faz sentido pra você? E pra mim fez todo sentido do mundo, né? Realmente feito um onboarding, de tido calma em relação a passar a precificar, né? Demonstrar o valor, demonstrar como é que é feito, todas as demandas, quais são os entregáveis e, por fim, dar valor ao que eu iria cobrar. Necessariamente. Você me abriu muita cabeça em relação a isso. E você falou que você entrou perdido. E como você se sente agora? Eu me sinto evoluindo, né, dando o próximo passo. Acho que é esse o objetivo da gente aqui, né, sempre dar um passo a mais. Você se sente mais autoconfiante dentro do seu negócio? Sem dúvida. Muito mais, absurdamente mais. Hoje, quando você recebe novos clientes ou quando você faz entregas para os clientes que você tem, você já notou diferença de como você fazia antes e como você faz agora? Sim, principalmente na questão da demonstração de valor, porque como a gente trabalha por trás do palco, né, a gente realmente precisa estar periodicamente mostrando para o cliente o que é que a gente faz no nosso trabalho. Né? Não é fazer e achar que ele sabe o que a gente está fazendo, a gente realmente precisa se valorizar também. Isso eu aprendi muito com você, de ir lá falar com o cliente, mostrar ao longo do tempo o que foi que a gente realmente implementou, o que foi que a gente fez, onde a gente cresceu, o que é que a gente está errando, rever conceitos, projetos, enfim, tudo isso eu aprendi com a mentoria. Isso te ajudou em faturamento e margem de lucro? Sim, ajuda em faturamento e margem de lucro, com certeza. E a intenção é
Mais ainda, Mais com ainda, certeza. mais ainda. Quais são as suas perspectivas para 2025? 2025 eu preciso me impor ainda mais enquanto autoridade do meu nicho. Perfeito. Não é isso? Aumentar meu faturamento, porque realmente eu preciso de pessoas trabalhando para mim para que eu vá atrás de mais pessoas. Estabelecer mais ainda os processos, porque tá tudo muito no começo. Apesar de ter sido em outubro, eu peguei um trem com ele andando já, né, que a gente costuma falar, né? Então acaba que é um pouco mais lento, mas a gente tá sempre dando um passo adiante. Vamos junto? Vamos junto. Conta comigo, meu amigo. Obrigada, viu? Valeu. Muito obrigada.